Bom dia, vamos iniciar nossa aula falando sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos iniciar pelos compostos de cadeia normal. O nome dos compostos orgânicos de cadeia normal e não aromáticos é fornecido pelo esquema prefixo, infixo e sufixo. Cada uma dessas partes do nome traz alguma informação sobre o composto. O prefixo indica o número de carbonos, o infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos, no caso, indica se a ligação é simples, dupla ou tripla, e o sufixo indica a função a que o composto pertence, se é um aldeído, se é um álcool, se é um hidrocarboneto. Aqui nesse exemplo que nós vamos utilizar um hidrocarboneto, que é um composto que possui apenas carbono e hidrogênio em sua fórmula. Observe os exemplos no quadro a seguir para os hidrocarbonetos. O prefixo, como eu falei para vocês, indica o número de carbonos. Então, se o composto tem um carbono, o prefixo é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct e 9 non, 10 dec e assim sucessivamente. Os mais utilizados são esses aqui. Infixo. O infixo é feito de acordo com o tipo de ligação. Se entre os carbonos só tiver ligações simples, dupla, em. Se tiver mais de uma dupla, você vai usar os prefixos di para as duas, tri para três. Por exemplo, aqui eu tenho duas ligações duplas, eu digo di, em. Se tivesse três, tri, em. A mesma coisa para a ligação tripla. A ligação tripla, o infixo é in. Se eu tiver duas triplas, eu digo di, in. 3 triplas, tri, in. E o sufixo é de acordo com a função, que no caso aqui nós estamos utilizando como exemplo hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto é formado pelo sufixo O. Então, nesse caso aqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 4 carbonos but, ligações simples entre os carbonos an, e como é um hidrocarboneto, termina em O. Então, eu teria aqui o butano. Nesse segundo exemplo, eu tenho o propeno. Propeno por quê? 3 carbonos, prop. Uma ligação dupla, em, e é um hidrocarboneto, O. Se essa ligação dupla vier no carbono 1, eu não preciso me preocupar com a regra de contar os carbonos. Sempre que ela vier no carbono 1, eu não preciso colocar, né? Eu vou sempre deixar oculto o número em que a ligação está. Aqui, 3 carbonos prop, como eu tenho duas duplas dien, como as duas estão no primeiro carbono, eu não preciso colocar a numeração. Dien, e como é um hidrocarboneto, termina em O. Aqui, o etino. 2 carbonos et, in, quer dizer que entre os carbonos tem a ligação tripla, e O indica que ele é um hidrocarboneto. Para a gente entender melhor a questão das funções, vamos aqui. O sufixo, ele muda de acordo com a função. Como a gente já viu anteriormente, prefixo é o número de carbonos, infixo é o tipo de ligação e sufixo é a função a que o composto pertence. Hidrocarboneto é todo composto formado apenas de carbono e hidrogênio. Como a gente já viu na questão anterior, o sufixo para o hidrocarboneto é O. Então, todo composto formado de carbono e hidrogênio termina em O. Álcool possui o grupo hidroxila, que é esse OH aqui, ligado especificamente
a um carbono saturado, ou seja, um carbono com ligações simples. Então, esse grupo OH, que a gente chama de hidroxila, se tiver ligado a um carbono saturado, ele caracteriza o álcool. Então, a função vai ser álcool e o sufixo vai ser -ol. Aldeído possui o grupo carbonila ligado ao hidrogênio. Grupo carbonila é esse grupo aqui, C-O. Toda vida que esse C-O vier ligado ao hidrogênio, eu tenho um aldeído e o sufixo é -al. Note que sempre que eu tiver esse grupo aqui, ele vai estar na ponta do composto. Por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Se tem uma dupla aqui e um H aqui, então ele só pode estar na ponta do composto. Cetona, o grupo carbonila, que como eu já falei, é a C-O entre 2 carbonos. O sufixo para acetona é -ona. Ácido carboxílico, quando eu tenho o grupo carbonila ligado a um OH. Nesse caso, o composto é um ácido carboxílico e o sufixo é oico. Lembrando que toda vida que eu tiver um ácido carboxílico, eu faço prefixo, infixo e sufixo precedido da palavra ácido, ou seja, primeiro eu escrevo a palavra ácido, aí venho para o prefixo, 2 carbonos, et, ligações simples entre os carbonos -an, e se possuir esse grupo aqui, é um ácido e o sufixo é oico. Aletos orgânicos, nós vamos ver mais lá na frente, mas eu tenho um aleto orgânico quando a cadeia carbônica tem um dos seus hidrogênios substituídos por flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? A função éter eu tenho quando o O aparece como heteroátomo, certo? O oxigênio como heteroátomo, ou seja, o oxigênio entre 2 carbonos, indica a função éter. Nesse caso, a nomenclatura é um pouquinho diferente. É prefixo, mais a palavra oxi, mais prefixo, infixo e sufixo. Eu separo a cadeia como se fossem 2 cadeias diferentes. Para menor, eu coloco o prefixo, no caso aqui só tem um carbono, met, aí coloco a palavra oxi e a outra cadeia eu classifico com prefixo, infixo e sufixo. Um carbono met, ligação simples entre os carbonos -an e, como é um hidrocarboneto, O. Nitrocomposto é quando eu possuo a função NO2 ligada a uma cadeia carbônica. A nomenclatura dos nitrocompostos a gente vai estudar mais na frente também, mas é nitro, prefixo, infixo e o sufixo do nitrocomposto é sempre O. Aqui nessa tabela estão faltando 2 funções, que no caso é o fenol, que eu vou utilizar esse exemplo aqui para dizer para vocês como é o fenol. Ó, aqui eu tenho um núcleo aromático. Vocês viram que quando eu tenho o OH ligado a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Se eu tiver esse OH ligado a um núcleo aromático, se eu tirar esse NO2 aqui, no lugar do NO2 eu colocar um OH, aí eu vou ter um fenol, que a nomenclatura a gente vai ver posteriormente. E na tabela também eu esqueci de incluir os ésteres, cuidado para não confundir éter com éster. O éster eu vou usar esse exemplo aqui. Se eu tivesse esse grupo aqui, em vez desse H aqui, eu tivesse a continuação de uma cadeia carbônica, certo? É o grupo carbonila ligado a um O
que fica como heteroátomo, no meio da cadeia carbônica. Aí eu teria o éter. A nomenclatura do éter a gente também vai ver posteriormente. Nos compostos orgânicos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada, o nome do composto vem sempre precedido da palavra ciclo. Então, eu uso sempre a mesma classificação, prefixo, infixo e sufixo, só que precedido da palavra ciclo. Que eu tenho 3 exemplos de cadeia fechada. Nesse primeiro caso aqui, 3 carbonos, o prefixo é prop, ligações simples, an, e como é um hidrocarboneto, O. Como é um composto fechado, o nome do composto é ciclopropano. Aqui, 4 carbonos but, uma ligação dupla em, e como é um hidrocarboneto, é O. Então, vem precedido da palavra ciclo, ciclobuteno. Lembrando que quando eu tenho a ligação dupla numa cadeia fechada, eu não preciso me preocupar em contar os carbonos, porque só tem uma. Ela pertence ao primeiro carbono. Aqui eu também tenho um composto fechado, 6 carbonos X, ligação dupla em, e como é um hidrocarboneto, O. Ciclohexeno. Aqui nós vamos para as regras de numeração da cadeia. Se a cadeia possuir grupo funcional, eu sempre vou numerar a cadeia da ponta ou da extremidade mais próxima do grupo funcional. Numerei os carbonos. Na hora de escrever o nome, eu tenho que dizer em que carbono está esse grupo funcional. Então, vamos aqui para o nome. 5 carbonos pente, ligações simples entre os carbonos an, e o grupo funcional está no carbono 2. Então, eu coloco lá 2, e como é um álcool, o sufixo é ol. Lembrando que nessa classificação, eu sempre separo o número de letra por hífen. Se eu tenho uma ligação dupla, eu vou sempre contar da extremidade mais próxima, da ligação dupla ou tripla. E na hora de escrever o nome, eu também vou dizer em que carbono essa ligação dupla ou tripla se encontra. A ligação está mais próxima dessa extremidade, então numerei aqui. Prefixo X, porque tem 6 carbonos. No carbono 2, eu tenho uma ligação dupla, então 2 em. E como é um hidrocarboneto, termina em O. Lembrando que se eu tiver grupo funcional e ligação dupla no mesmo composto, quem é mais importante? O grupo funcional. Então, se tem as duas coisas, eu sempre começo a contar da extremidade mais próxima do grupo funcional. E não devo esquecer de colocar em que carbono está o grupo funcional e a ligação dupla ou tripla. Se não houver outra possibilidade de numeração para a indicação do grupo funcional ou da insaturação, não é necessário numerar. Por exemplo, esse composto aqui, eu tenho 4 carbonos. Se ela estiver aqui, ela vai estar no carbono 2. Se ela estiver aqui, ela também vai estar no carbono 2. Aí, nesse caso, eu não preciso numerar e dizer em que carbono ela está. Vou fazer só prefixo, infixo e sufixo. Se houver mais de uma possibilidade de escolher aquela cuja soma dos números dos carbonos que indicam a localização do grupo funcional e ou das insaturações seja a menor possível. Por exemplo, eu tenho aqui a cadeia carbônica. Eu vou começar a numerar os carbonos daqui. Se eu observar aqui, as ligações duplas ficariam no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5. Então, eu vou somar 2 mais 4, 6, mais 5, 11. Então, a soma deu 11. Vou numerar do outro lado. Se eu enumerar desse outro lado, as ligações ficariam no carbono 2, 3 e 5. Se eu somar 2 mais 3 mais 5, 10. Essa regra
é chamada de regra dos menores números possíveis. Número de um lado, somo. Número do outro, somo. O lado correto é o lado onde a soma dá menor. Se na cadeia carbônica houver uma insaturação em um grupo funcional, como eu falei anteriormente, o lado certo de contar é sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. Lembra, o grupo funcional é mais importante que a insaturação. Então, ó, tem insaturação, tem grupo funcional, o lado certo de contar é sempre da ponta mais próxima do grupo funcional. Sempre esquecendo de, na hora de escrever o nome, colocar em que carbono está o grupo funcional, em que carbono está a ligação dupla. Lembrando que o grupo funcional faz parte do sufixo e a ligação dupla faz parte do infixo. Então, 6 carbonos X, ligação dupla no carbono 5. 5-en, grupo funcional no carbono 2. 2-ona, porque grupo carbonila no carbono que está entre 2 carbonos é uma cetona e a terminação é ona. Aqui as cadeias fechadas, como eu já falei para vocês, faz prefixo, infixo e sufixo, precedido da palavra ciclo. Agora nós iremos para a nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada. Se a cadeia carbônica possuir pelo menos um carbono terciário ou quaternário, ela será ramificada. E aí a gente vai ver que vão existir uma cadeia principal e cadeias secundárias. Nesse caso, para dar nome ao composto orgânico, é preciso primeiro escolher a cadeia principal. Como é feita a escolha dessa cadeia principal? A cadeia principal é aquela que apresenta as seguintes características em ordem decrescente de importância. Se ela tem um grupo funcional, o grupo funcional tem que fazer parte dela. Se ela tem insaturação, as insaturações têm que fazer parte dela. E caso ela não tenha nem grupo funcional nem insaturação, ela tem que ter a sequência mais longa de átomos de carbono. Aqui no caso, eu tenho 3 cadeias, certo? Caso no composto orgânico haja 2 ou mais possibilidades de escolha de cadeia principal com o mesmo número de átomos de carbono, devemos optar pela cadeia que tiver o maior número de ramificações. Se vocês observarem aqui, eu tenho o mesmo composto. Se eu contar os carbonos daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá ou daqui para cá, todas as cadeias vão ter 5 carbonos. E nesse caso, qual seria a maneira correta de eu escolher a cadeia principal? A cadeia principal vai ser aquela que tiver o maior número de ramificações. Se eu escolhi como essa a cadeia principal, eu observo aqui, ó, que eu fiquei com 1, 2 ramificações. Se eu escolhi essa, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu escolhi essa, eu vou ter 1, 2, 3. Então, essas 2 opções aqui poderiam ser as corretas para a minha cadeia principal. Escolhida a cadeia principal, eu vou dar nome a ela, como eu fiz lá nos compostos de cadeia normal, com prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbono, infixo, tipo de ligação e sufixo, referente à função. Agora eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura das ramificações. A nomenclatura da ramificação será o prefixo, que indica o número de carbonos, mais a terminação -il ou -ila. Aqui, por exemplo, eu tenho um composto, escolhi aqui a cadeia principal, ao seguir aquelas regras, contando os carbonos da ponta mais próxima do grupo funcional. O que ficou de fora dela que tem carbono é ramificação. Então, aqui, ó, a minha ramificação tem 1 carbono. Então, essa é uma ramificação metil. Posso chamar de metil
ou metila. Mais comumente, a gente ouve a classificação metil. Então, na hora de dar nome ao composto, primeiro eu escolho a cadeia principal, né? Classifico com prefixo, infixo e sufixo. 5 carbonos pente, ligações simples an, e no carbono 2 eu tenho essa função aqui, que é um álcool, então o sufixo é ol. Antes do nome da cadeia principal, eu escrevo o nome da ramificação, dizendo em que carbono ela está. No carbono 4, eu tenho uma ramificação metil. Então, o nome do composto fica 4-metil, pentan, 2-ol. Aqui, ó, eu tenho uma cadeia com a insaturação. Vou escolher a mais longa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia ser essa daqui também? Sim. Então, eu posso escolher a mais longa, como essa e essa teriam o mesmo número de carbono, poderia escolher qualquer uma delas como cadeia principal. Então, vamos lá. 9 carbonos, non. No carbono 3, eu tenho uma ligação dupla, então 3-en é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Antes do nome da cadeia principal, vem o nome das ramificações. Se eu observar aqui, eu tenho uma ramificação com um carbono, que no caso é metil, e tenho outra com 2 carbonos, que no caso é etil. Quando eu tenho duas ramificações diferentes, eu coloco em ordem alfabética, sempre lembrando de colocar o número do carbono onde a ramificação se encontra. Então, colocando em ordem alfabética, eu teria 7-etil, 7-metil, non, 3-eno. Lembrando que quando eu tenho ligações dupla ou tripla, tanto na cadeia normal quanto na ramificada, se forem ligações iguais, eu uso os prefixos di para 2 e tri para 3, sempre indicando o número de carbonos onde essas ligações se encontram. Lembrando também que esses prefixos não entram na ordem alfabética na hora de eu classificar os radicais. Bons estudos e que possam fazer uma boa avaliação.